Conta pra mim aí, quantas vezes você foi procurado para fazer este corte? Este corte. Este corte. Ou este corte. Isso aí. A maioria dos cabeleireiros treme na base, arrepia o cabelo quando isso acontece. E eu vou dizer pra vocês que cortar um cabelo curto é a mesma coisa que um médio ou um longo. Você tem que entender dos princípios básicos do corte e, claro, no cabelo curto requer mais cuidado, mais refino, mais paciência, mais amor. Você moldar, né, essa argila e transformar ela numa obra de arte. No cabelo longo ou no médio é mais fácil passar batido alguns detalhes de ajuste, de encaixe, de textura, né, dependendo do jeito que a cliente arruma, ela tem outras formas, porque existe uma variação imensa de formas de arrumar cortes simples que são transformados em obras de arte verdadeiras, só numa cerinha, numa pasta ou numa forma de escovar diferente. Então, além da gente cortar com excelência, entender, né, essa linguagem que a cliente quer, a gente também tem que ensinar essa cliente a fazer essa finalização em casa, como que ela vai segurar o secador, segurar a escova, se ela seca, se ela não seca. Então, antes de você colocar a tesoura em qualquer cabelo, seja ele de qualquer tamanho, primeiro fica a minha dica. Converse com a sua cliente, entenda o dia a dia dela e faça um cronograma de expectativa, de realidade e esse percurso, como que ela vai conduzir, para que o seu trabalho realmente seja visto como um bom trabalho. Porque se você faz um trabalho de excelência, mas você não ajuda a sua cliente a cuidar, a organizar e a ter um certo cuidado com esse corte, de repente tudo que você fez vai por água abaixo, só porque você perdeu aí, deixou de perder com ela ou deixou de ganhar com ela 5 minutos de explicação. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer a leitura de como esse cabelo chega na sua frente, nessa cliente com cabelo seco. Não vá colocando a sua cliente lá no lavatório, para que você não se surpreenda. Avalie, né, o crânio dela, as considerações biológicas que a gente chama, onde que estão os rodamuinhos, como estão essas nucas, se elas são nucas altas, se são nucas baixas, se tem rodamuinho, qual tipo de textura que você vai fazer. Tudo isso é nesse primeiro encontro que você faz seu com a cliente na cadeira, entendendo o que ela precisa e o que ela tem para te oferecer como matéria-prima para executar esse trabalho. Porque às vezes é surreal um pedido que não tem nada a ver com o tipo de cabelo que ela tem. O que você vai fazer? Usar do seu bom senso, da sua sensibilidade e explicar para ela, né? Você vai explicar para a cliente a textura, a quantidade, como que esse cabelo funciona. E nessa explicação, você vai ganhar autoridade. Porque quando você explicar para ela que X testa ou X cabelo vai ter um rodamuinho ali, X franja, vai ficar uma cabaninha que vai arrepiar, que não tem o caimento, ela vai falar, nossa, imagina se você cortasse antes de me explicar, eu ia ficar com o cabelo com tic-tac aqui na frente, né? Isso. Aí você tem que falar do rodamuinho, que às vezes, se é muito curto, que ele vai expandir, que ele vai abrir como um coqueirinho, que ela tem que ter consciência que esse lugar, ela vai dormir sim com o tic-tac para que ele não acorde todo arrepiado, que é o meu caso. Eu usei cabelo curto muito tempo e eu dormia realmente com tic-tac no meu rodamuinhos, porque ele amanhecia, parecia um coqueiro. Então, é viver essa experiência, é o que eu falo lá no começo da minha história, né? Foi viver a experiência de cabelos mal cortados, por falta de sensibilidade, por falta de entendimento dos cabeleireiros para comigo, que eu hoje, né, consigo falar para vocês com, como que eu vou dizer a palavra certa? Com ganho de causa, né? Porque eu vivi essa experiência. Então, eu tive todas as variações de cabelos curtos. Então, eu posso não só falar pra vocês que eu corto muito bem cabelo curto, mas eu vivi a experiência do cabelo curto e conheço cada dificuldade. E você não precisa cortar seu cabelo curto e nem viver a dificuldade, e nem a sua cliente. Eu posso te ajudar fazendo isso agora. A maior dificuldade dos cabeleireiros, né, que a gente é procurado, que as pessoas falam, realmente são os cabelos curtos. E quando elas veem esses cabelos, as pessoas se apavoram. E para sustentar um cabelo bem estilizado, a mulher, ela já sabe o que ela quer. Então, se ela já sabe o que ela quer, não são as suas desculpas de não saber fazer que ela vai mudar de ideia. Você talvez até por um curto período de tempo você até consiga dar uma enrolada nela. Mas é importante eu frisar que toda vez que você for recebido na sua cadeira, né, você receber na sua cadeira alguém para fazer um corte curto, duas coisas muito importantes você tem que estar ciente. Eu falo que eu chego até a faltar a palavra para dizer. Mas é o seguinte, nunca coloque a sua cliente direto no lavatório. Você precisa fazer dessa cliente um entendimento, né? Um entendimento, considerações biológicas, e aí, pá.
um monte de outras coisas. Você tem que saber o que você tem, né, como matéria-prima, que é esse cabelo, essa cabeça, e qual que é o resultado que ela quer. Para daí dentro da verdade, nunca menos do que a verdade, você conversar com ela. E como que você vai falar a verdade para sua cliente? Tendo conhecimento. Você tem que saber sobre as considerações biológicas, né, desta cabeça, desta cliente. Você tem que entender se ela tem uns rodamuinhos que são muito severos. Você tem que saber se as nucas são altas, são baixas, densidade, estrutura de cabelo, quantidade, né? Se esse cabelo é quimicamente mexido, se ele tem mechas todas horizontais, você faz um curto, parece uma jaguatirica. Gente, assim, é uma infinidade de possibilidades de dar errado. Mas também há uma infinidade de possibilidades de ser um sucesso. Nós sabemos que aqui numa boneca, né? Tudo que a gente fizer vai ter um resultado, porque é textura diferente, é o cabelo colocado, não é igual uma cabeça. E assim que a gente for desenvolvendo esse cuidado, esses cortes em modelos reais, a gente vai vendo que cada ser humano realmente é único, com suas particularidades. E aí que a maioria das pessoas se perdem fazendo trabalhos em massa, né? Fica aí repetindo, tabelinha de bolo, receitinha de bolo, aonde tem que ter personalização, aonde a gente tem que ter o feeling, né, do que essa pessoa quer pra si e o que isso representa pra ela. Então, o cabelo curto é uma pessoa que já sabe o que ela quer. Ela quer empoderamento, ela quer facilidade, diversidade, ela quer praticidade, tudo que tem de idade aí. E não é idade, viu? Que tem gente com cabelo que é muito jovem e que tem cabelo bem curtinho. É uma questão de temperamento, né? Quem gosta dos cabelos curtos são as pessoas já que são mais desprendidas, vamos dizer assim. Então, até aí você tem que parar e avaliar a sua cliente. Não é só cortar o cabelo dela, você tem que entender o todo, tá? Você tem que entender realmente o que ela quer falar com esse corte, fazer perguntas, se o corte for muito radical, se a mudança for muito radical, tiver um longo, ela quiser um muito curto, fazer muitas perguntas do momento da vida dela, falar o que isso significa, essa ruptura, né, entre paradigmas, entre parâmetros, entre estilos de vida, né, vai ter uma ruptura. Ah, Cleo, mas eu não sou psicólogo. Gente, a gente tem que ser, né, você quer ser um cabeleireiro de alta performance, você tem que saber muito mais que cortar cabelo e as 3 técnicas básicas, ou você nem sabe ainda não parou para estudar as suas 3 técnicas básicas. Difícil, né? Mas é exatamente aí. Então, bora lá. Depois de nós analisarmos todos esses resultados, né, que a nossa cliente quer, e a gente saber tudo entre expectativa e realidade, a gente vai ter a nossa cliente. Vocês vão fazer as divisões que a gente considera tradicionais, tá? Você vai descobrir o ponto alto da cabeça em qualquer situação desse cabelo. Por quê? Porque nesse corte aqui nós vamos fazer, eu vou fazer pra vocês aqui um lado um cabelo bem mais curto, um lado um cabelo bem mais longo. Vou repetir aqui para poder dar uma ênfase maior pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou repetir aqui uma divisão tradicional que a maioria das pessoas fazem, lembrando que uma divisão não é orelha a orelha, e sim sair do ponto alto da cabeça, para que você saiba que o cabelo que cai para trás, a partir do ponto alto, ele vai realmente encaixar atrás, e o cabelo que cai para os lados, vai para os lados e da frente para a frente. Por isso que não é qualquer divisão que é correta no corte. Então você tem que entender o que você quer, para onde esse cabelo vai jogar, e fica aí a dica. Você tem que saber para que lado que essa cliente separa o cabelo, porque não adianta você cortar um cabelo no meio querendo o mesmo resultado quando ela jogar para os lados, sabe? Então você vai ter outro resultado, não é a mesma coisa. Então são muitos detalhes no cabelo curto, por isso que as pessoas não gostam de cortar, elas não gostam de estudar. Só que graças a Deus você está aí do outro lado fazendo algo, você está andando contra a multidão, e é bem importante que você saiba disso. Né? Então, só que a gente vai fazer essa divisão que a gente considera, né, de orelha a orelha, mas é só para fazermos cortes diferentes, porque a base atrás vai ser basicamente a mesma base, tá? Então nós vamos separar esse cabelo, lembrando, use o lado fino do pente para pentear, lado grosso com o teu dentinho para separar, para seccionar. Lembrem de todas essas regrinhas básicas que a gente aprende lá no comecinho, nas nossas primeiras aulas de treinamento, certo? Então, neste caso aqui, vou virar agora para vocês verem a cabeça da boneca. Você pode separar já uma altura quase até no osso occipital do que você espera de fazer com a sua cliente, para que você... lembra que nós já falamos que nós podemos ter graduação a 45, graduação a 90, graduação, na verdade, de 0 a 89, mas que a média das graduações para nós, ela é de 45 graus, sabe? Então, você tem 90, 45 e 0 grau. Então, nesse caso, nós teríamos duas possibilidades de fazer uma graduação na horizontal, né, a 45 graus,
Ou também nós podemos fazer essa graduação na vertical, que é, olha, é trazer esse cabelo todo para você numa mecha móvel, fazendo com que esse cabelo gradue de baixo para cima. Lembra que nossos cortes, na maioria deles, nos curtos, todos saem do curto para o longo, nos graduados, ou do curto para o bem curto para o menos curto, que é uma graduação. A diferença são o tamanho dos fios, não é o comprimento do cabelo. Então, nós estamos falando aqui de um cabelo curto, poderia ser de um cabelo médio, poderia ser um Chanel. Então, graduação é graduação em qualquer tamanho, linha é linha em qualquer tamanho, camada é camada em qualquer tamanho. A gente já viu lá nas nossas aulas que uma graduação ela pode ser, né, de 1 a 89 graus, uma camada a 90 graus, ou quando o fio de cima é mais curto que o de baixo, e as linhas. Neste caso do curto, ou nós faríamos uma camada a 90 graus, ou uma camada onde o fio de cima é mais curto que o fio de baixo para afinar o movimento, que não é o caso da nossa referência. Então, por isso que existe a leitura. Nesta leitura é uma graduação do curto para o longo, onde o fio de cima ele é maior do que o fio de baixo, mas não o encobre. Podemos fazer isso na horizontal, trabalhando a 45 graus ou a menos graus, como for a sua preferência. Mas neste caso aqui nós vamos trabalhar na vertical. Por quê? Porque eu quero que você também entenda que existem várias possibilidades de você fazer mudanças, inclusive nos seus cortes. Quando você faz esse movimento, o seu cabelo, olha lá, não sei se você consegue ver, ó, ele já cai fazendo um encaixe. Observe, ele já cai fazendo um encaixe. Então, eu já tenho uma graduação. E o que nós vamos fazer? Mecha móvel. Pegamos a primeira, que vai ser guia para as nossas próximas, certo? Então, eu separo a minha primeira mecha cortada, subdivido a segunda, né? Giro meu pente, trago esse cabelo para as minhas mãos, né? Organizo ele a 45 graus de novo, corto este cabelo, ó, corto esse cabelo, e ele vai fazendo com que esse cabelo vá todo se encaixando. Subdivido mais uma vez, deixa eu girar minha boneca, subdivido mais uma vez, separo esse cabelo, giro meu pente, penteio, organizo esse cabelo, acho a minha mecha guia, vejo a minha sobra e corto. Solto, não fico vasculhando tudo, tá? Porque ele naturalmente vai cair graduado. Separo pra cá, abro minha mecha de novo e eu vou explicar no quadro pra vocês o que eu fiz na nossa nuca. Olha lá, só uma sombrinha sujinha, porque nós já tínhamos um cabelo curto aqui, né? Então, só uma sombrinha. Vamos separar mais uma vez. Pego a lateral, alimento a minha mecha anterior, a anterior metade dela, tá? Não pega toda ela. Observa onde está a minha sombra, corto a minha mecha, solto. A última mecha, aqui, vou tirar, nesse cantinho, a minha última mecha, eu isolo, no caso de Chanéis, cabelos igual ao meu para mais curto, eu isolo. Eu não corto essa mecha. Por quê? Porque essa mecha cortada, ela vai me faltar no acabamento nessa região da nuca da minha cliente, no caso da minha boneca. Eu não tenho cabelo que chega até aqui embaixo, então ele vai dar uma marcação, ele vai dar aquele buraco indesejado nos cortes curtos ou Chanéis, tá? Nas modelos vivas nós vamos ver quanto sentido que faz. Neste caso, que é um curto, né? Eu vou deixar esse lado sem cortar, para que a gente acople a franja maior nele, mas o outro lado eu vou cortar, tá? Para depois a gente ver a diferença. Vamos seguir do princípio, que eu vou tenho a minha mecha guia aqui, eu vou separar a segunda, separo ali bonitinho, pego um pedacinho da minha primeira, coloco ela junto com a minha, ó, cuidado no cabelo curto, é limpeza, tá, gente? Muita limpeza nos cabelinhos, para que eles não caiam e a gente dê tesourada onde não pode. Caiu, separei ali. Peguei a minha mecha guia mais uma vez, olha lá, ó, encontrei a sombra, faço a limpeza, acho o meu grau e corto o cabelo. Olha a posição da minha mão, posição que a gente aprendeu lá nas nossas aulas, a pegar de forma correta para que não dê dor aqui, dor ali, e a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de condor, né? Aí, no caso, como eu expliquei, essa última mecha, nós vamos cortá-la. Como que nós vamos cortá-la? Agora vem outro segredo que eu vou contar para vocês dos cortes mais bem
cortado, sem buracos. Essa última mecha, ou ela é deixada isolada para os outros cortes, ou no caso dos curtos, né, bem curtinhos, você não vai alimentar a penúltima e cortar a última no mesmo ângulo. Não, você não vai fazer isso. Você vai conduzir numa mecha fixa, todas as mechas foram móveis, e agora ela vai virar uma fixa na última mecha, entendeu? Isso também, ó, peguei a última mecha, isolei, trouxe a minha mecha para o ponto de origem da última e cortei. Da mesma forma que ela vai descer, se organizando e não fazendo buraco. Entenderam? Como é importante a gente se prender a pequenos, mas grandes detalhes que fazem toda a diferença na resolução dos nossos cortes. Outra coisa muito importante, corte mais longo do que você combinou com ela, porque no cabelo curto você vai ter que texturizar, você vai ter que tirar a marcação de tesoura, ou aquele detalhe lá do eixo que você acabou se perdendo, deu marcação, porque não marca, não é a tesoura que marca o cabelo, é o grau que você corta, né? É a forma que você corta esse cabelo. E aí ele faz essa marcação. Então vamos lá para a segunda parte. Cortamos a primeira, a segunda parte você vai fazer o mesmo movimento. Você vai separar o meio desse cabelo, você vai reorganizar ele lá na sua mão, você vai pegar a mecha guia de baixo, observem ali, ó, a nossa sombra lá embaixo, que é o comprimento da nossa graduação, e nós vamos trazer esse cabelo mais uma vez a 45 graus, eu vou cortar aqui direitinho, 45 graus. Então, cortei aqui a 45 graus, separo esse cabelo, pego a minha mecha lateral, corto, olha lá o cabelinho caindo. Cabelo de boneca não é fácil, né, gente? Fala sério. Cabelo de gente é muito melhor. Aí você separa o cabelo, leva ele mais uma vez a 45 graus, acha a sua mecha guia, corta ele, separa a sua mecha que você já cortou. Ó lá, a sua sombra, mais uma vez você corta. E nós estamos no lado que corta a última mecha, então nós vamos lá na nossa última mecha. Não vamos alimentar ela com a última e cortar aqui. Lembra que nós não vamos fazer isso? Porque eu vou ajudar teu buraco, então eu vou lembrar que eu vou levar a minha última mecha. Opa, tá fugindo de mim. A nossa última mecha lá para a posição da nossa penúltima mecha. Vamos levar, arrumar o ângulo e cortar. Descemos esse cabelo, deixamos ele ali. Voltamos para o nosso outro lado. Esse lado, lembra? Olha, como eu falei pra você, já era um lado curto, então ele tá um pouco mais curto aqui, tá? Então, esse lado nós não vamos cortar. Vai fazer o mesmo processo. Alimenta a mecha guia, traz no ângulo que você deveria trazer, corta, separo, alimento, separo, corto, separo, corto mais uma vez, bem bonitinho, lá, achei as pontinhas, arrumo, venho, minha última mecha, olha ali, ó, a sombra, que espetáculo, né? Olha lá que bonitinha, cortamos. E a última a gente não corta. Lembra que eu falei por quê? Que nós vamos trazer o cabelo da lateral para esse lado. Terminamos essa parte, vamos soltar a restante. Penteamos, já vimos que estamos tendo uma graduação. E vai tendo mesmo, viu, gente? É maravilhoso, maravilhoso. Né? Separamos aqui o nosso topo, que é onde nós temos os roda-moinhos. E esse topo aqui que a gente vai fazer um encaixe depois e descobrir o comprimento que realmente a gente vai querer para essa nossa cabeça. Que pode ser aumentar a graduação bem curtinha até em cima, pode deixar uma parte de cima mais alta que a de baixo, pode deixar solta de cima com a de baixo, acoplando apenas no acabamento, na texturização, nos canais, né? Temos muitas possibilidades. Mas não é fácil, né? Acho, gente, mas não é difícil também, né? Vou falar a verdade. Seguimos lá, ó, nossa linha de raciocínio. Usamos a nossa mecha aqui de referência. Cortamos o nosso topo. Fizemos lá, né? Olha lá de novo. Muito bonitinho. Separamos pra cá. Tem que ter o cuidado do nosso cabelo tá alinhadinho. O cabelo curto seca rápido, né? Imagina de boneca. Olha, essa boneca já tinha sido picoteada. Arrumamos. Separa a próxima. Isso é o princípio da mecha móvel, né? Cortamos.
Aí, cortamos. Nunca pegar de longe, tá? Que tá ainda admitido. Graduação, graduação. Cortamos a última na penúltima. Olha lá, cortamos a última na penúltima. E aí, nós vamos ter um graduado lindíssimo num curto médio. Poderia ser um curto longo. Princípio do nosso corte, nós fizemos uma base, né, a 45 graus. Vamos inclinando esse cabelo para que você tivesse condições de encaixando ele um sobre o outro. Nós não estamos falando de finalização, tá? Um lado nós cortamos a última mecha na penúltima e um lado nós não cortamos. Por quê? Porque daqui pra frente nós vamos ver que um lado nós vamos seguir e o outro lado nós vamos trazer como mecha fixa. Para que você entenda que quando você quer um cabelo mais curto, você tem uma ordem. Quando você quer um cabelo alongado, você sai para outra ordem. Princípio da mecha fixa, onde você corta, cresce contrário. Então, se eu trouxer esse cabelo todo para cortar na última mecha, é óbvio e natural que esse cabelo cresça para frente. Gente, cortar cabelo é ordem, não é só ser artístico. Lembra que a gente tem que usar os nossos dois lados do cérebro, o nosso lado criativo e o nosso lado artístico. Então, é nessa hora que a gente tem que parar para pensar o que a gente quer fazer. Na verdade, isso já estava no teu cérebro antes de você começar a fazer o seu corte, qual é a regra e qual é a técnica. Eu sempre explico para que no início, se você tem dificuldade, faz uma planta baixa desse cabelo, desenha ele, faz uma cabeça, vou desenhar para vocês depois. Faz uma cabecinha lá e fala, ó, isso eu vou cortar assim, essa parte eu vou cortar assim, essa outra parte eu vou cortar assado e essa parte desse jeito. Por quê? Porque eu sei a ordem que isso vai me dar no resultado. Então, quando você fez toda uma base de um cabelo, né, em graduação, curtíssimo, que nós estamos falando do teu calcanhar de Aquiles, que é o cabelo curto. Você fez toda uma base num cabelo natural, né? Ainda bem que ela não é uma boneca, uma pessoa de verdade, né? Porque boneca sem ter o cabelo tão ralo, vai secando, vai ficando ralo. Aí aqui você fez, lembra que nós deixamos a última mecha sem cortar? Exatamente essa última mecha sem cortar que vai ser a minha mecha fixa. Então ela vai ser minha mecha guia para que todo esse cabelo da frente, do painel da frente, venha para a parte de trás, na mesma graduação, e ele seja cortado ali, tá? Vou explicar para vocês. A boneca já tá secando, né? Eu vou separar na mesma linha ali que nós tínhamos separado o outro corte, para que vocês possam entender. Se eu quero um diagonal para frente, eu tenho que cortar um diagonal para trás, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Você tá ao contrário à minha imagem. Eu vou usar minha última mecha como referência de tamanho e não de grau nem de ângulo. Então, é essa mecha aqui de trás, que é o tamanho do corte que eu vou fazer, certo? Então, eu vou cortar o diagonal para trás, numa paralela a 45 graus, e vou cortar. Eu tô cortando ao contrário aqui, porque vocês estão vendo, então a minha mão tá ficando ao contrário, tá? Quando eu cortar esse cabelo num ponto, naturalmente ele vai crescer para trás. Não vou separar a mecha, já cortei ela, né? Separo aquela de trás, vou usar a minha mecha e vou usar ela como minha mecha fixa para todo o restante do corte. E aí eu vou trazer esse cabelo aqui para que ele seja cortado. Cortei? Perfeito, vai sair. A parte de trás já está toda cortada, nós vamos encaixar essa com a de trás. Por que não fazer um corte tão básico? Porque você é feito para pensar. Você já sabe o básico, sabe que é linha, graduação e camada. Agora você tem que sair da zona de conforto e começar a misturar tudo isso. Senão você só vai cortar a mesma coisa, só vai usar o lado teórico. Tem que usar o lado prático, senão você só sai do lado da parte que você cria só a estrutura. Não, você tem que já estruturar criando. Você é um artista. Separa, né, a parte do alto, prende, separa aqui. Limpa essa mecha, limpa toda ela, acha a sua mecha guia que tá lá embaixo, traz ela lá para o seu 45 graus, porque aqui é 90, aqui é 45 e aqui é 0 graus. Eu vou trazer a nossa mecha a 45 graus, vou organizar, vou cortar a nossa mecha, que vai aparecer nossa mecha guia, separa essa parte,
pego o restante, vejo se tá bem penteado, bem cortado, paralela à linha de corte e eu vou cortá-la. O que cortar para um lado, cresce para o outro. Começou a entender agora? Olha lá o nosso cantinho. Ai, Cleo, mas tá desencaixado. Gente, nós não fizemos acabamento nos perímetros, tá? Nós estamos cortando. Ótimo. Fizemos lá o nosso corte da nossa cliente. Voltamos, separamos a mecha aqui, a parte do alto do painel lateral. Voltamos para a parte de trás. Organizamos lá embaixo, né? A nossa mecha, porque ela vai ser uma mecha fixa, a 45 graus. Trouxe toda ela lá. Sobrou o quê? Pontinhas. Pronto, teremos lá um painel lateral bem organizado, bem texturizado, bem organizado e que a partir daqui, né, ele vai se encaixar. Não se prenda a detalhes, que esses detalhes é lá no final, onde a gente vai texturizar, vai encaixar, vai tirar a parte que não tá legal. É aqui onde entra os nossos canais, lembra? Lembra os nossos canais que a gente explicou? Canais, onde entra a sua parte artística. Vale lembrar que você tem que texturizar sempre paralelo à linha de corte que você cortou, para que você não estrague a sua figura geométrica, ok? Aqui texturizaremos, depois organizaremos e você vai ver que resultado mais incrível que fica. Entenderam agora? Agora eu vou desenhar para vocês. Antes de eu fazer o desenho, vocês vão me perguntar, Cleo, e a franja? A franja da nossa cliente, ela já estava curta, então ela só vai encaixar nesse cabelo depois dele pronto, tá? Não esqueci de vocês não esqueci da franja, tá bom? Só vou desenhar para vocês agora. Lembra que a gente falou de fazer uma planta baixa se você tiver dificuldade no seu corte? Então é isso. Neste caso da nossa modelo, ela tinha uma cabeça já com corte curto, já estava precisando de recorte e tal. Então, e ela não era a nossa cliente, e nós temos que fazer um cronograma do corte dela e nós decidimos que na parte do alto da cabeça dela, nós separamos, né? Separaríamos, no caso dessa nossa cliente, uma ferradura. Por quê? Porque esse é o alto da cabeça que vai cair por cima. Nós isolaríamos a franja, se ela tivesse franja, né? Tudo isso você vai ter que ir vendo. E aqui no meio eu posso fazer uma divisão vertical para que eu trabalhe melhor as partes. Aí eu separo esse cabelo no painel lateral e na parte de trás, né, que eu vou cortar aqui. O que nós fizemos? Nós fizemos uma divisão na primeira parte dela até quase o ossinho occipital. Lembra do osso occipital? Aí nós fizemos uma mecha guia que cortamos, subdividimos, pegamos a segunda, alimentamos, subdividimos, pegamos a segunda, alimentamos, subdividimos, pegamos a segunda e alimentamos. Como? A 45 graus vertical. Eu peguei verticalmente da cabeça a 45 graus, 90, 45. Então eu cortei a 45. Quando eu soltei, esse cabelo se organizou, certo? Então eu fiz isso até o final. Um dos lados eu não cortei, esse lado eu não cortei. E esse que eu fui cortando, subdividindo, cortando, subdividindo, cortando, subdividindo, cortando, subdividindo. A última mecha eu não cortei junto com a penúltima subdividindo. Eu trouxe a última para a penúltima. Por quê? Para que eu não fique com aquele mau acabamento aqui. Deixa para tirar no final. Deixa para encaixar, deixa para estilizar, deixa para assinar o seu corte. O painel lateral, a mesma coisa. Você cortou, né? Fez a sequência desta parte e essa parte estava presa. Então, a lateral dessa daqui, você foi do lado que nós cortamos agora, que você não cortou, você lembra? Você separou a 45 graus esse cabelo usando essa mecha como referência de tamanho. Então, você trouxe essa mecha pra cá, né? Trouxe essa mecha pra cá e cortou aqui. A segunda você trouxe pra cá e cortou ali. A terceira você trouxe pra cá e cortou ali. Lembra que você corta num ponto, cresce o contrário. Então, você cortou todo esse cabelo no lugar, ele cresceu fazendo o encaixe. Você se lembra que num dos laterais, você deixa a última mecha que você corta na penúltima, exatamente do lado que nós vamos cortar agora, tá? Você corta na penúltima, separa ela, aí ela vai ficar guia para as restantes. Você vai fazer o mesmo princípio da mecha móvel. Você usa a última mecha,
usa a sua última mecha de guia, de comprimento, olha lá. E aí sim, você vai usar ela e você vai cortar até o final. E não a penúltima, a última que cortou na penúltima que volta para o seu estado de origem, sendo referência para as próximas. Às vezes é necessário ir voltar um vídeo até entender, tá, gente? São pequenos detalhes, fazem toda a diferença. Subdividir, trouxe o cabelo a 45 graus e volta. Olha o que vai acontecer. O fio de cima é maior do que o fio de baixo, mas não o encobre. Eu vou ter um cabelo curtinho. Vou separar mais uma vez. Subdivido a minha mecha, trago do painel lateral e corto a 45 graus. Simples e claro. Daqui a pouco vocês vão brigar comigo, né? Para de dizer que é simples, mas é, gente, é muito gostoso. A última mecha lá da frente, você tem a opção de não cortar nunca e desfiar e texturizar e assinar depois. Ou você leva ela na penúltima e corta na penúltima. Que naturalmente, quando ela cair, ela já vai fazer um movimento de leveza. Consegue ver? Isso, faz um movimento de leveza. Como que eu faço que esse cabelo seja mais desfiadinho ainda, Cleo? Mais curtinho, minha cliente quer mais curtinho. Você vai fazer uma graduação a 45 graus. O que é uma graduação a 45 graus? Aqui seria 90, aqui seria 0, aqui seria a 45 graus. Vou cortar esse cabelo a 45 graus, na altura que eu gostaria, e ele vai fazer o quê? Vai descer mais curto para o longo. Vamos compreender o que aconteceu nessa querida e linda, maravilhosa modelo. Então, relembrando, nós saímos de uma graduação de 45 graus, onde um dos lados nós trouxemos na última mecha e o outro lado nós cortamos, levando diagonal para trás na nossa mecha guia, que foi a última que a gente não cortou. Nós fomos fazendo mecha móvel até a última, que ficou isolada, separadinha. Depois, o restante, nós cortamos diagonal para frente, conduzindo até na última mecha, numa mecha fixa. Tudo que é fixo, se corta num lugar, se cresce contrário, tá? Então, nós fizemos isso numa das laterais e o outro lado, nós cortamos paralelo à última mecha. A última mecha que a gente levou na penúltima, ela voltou para o lugar dela e ela voltou a ser a nossa mecha guia até o final. E a lateral também trouxemos na última e depois eu ensinei para vocês que eu posso levar a 45 graus uma graduação para frente para que o cabelo caia com uma textura melhor. Isso seria suficiente? Não e nem nunca, nem na boneca e nem em ninguém. O que nós vamos fazer agora? Para que a gente tenha um refino, nós vamos texturizar e nós vamos dar encaixe e acabamento para que a nossa modelo ela tenha um corte que encaixe com a necessidade dela e o estilo dela. Que nesse caso nós mostramos para você uma forma de cortar de um jeito, outra forma de cortar de outro, mas que na nossa cliente vai fazer sentido para um único look, um único estilo, um único corte, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem que deixar a franja da sua cliente exatamente onde ela separa? Por esse movimento aqui, ó. A franja ela separa num lugar. Separou? E se você quiser cortar essa franja, por exemplo, mais curta pra lá, pra ela jogar tudo do ladinho. Pensa só, na hora que ela abrir, fica aqui, incomodando. Daí faz o chapéuzinho na frente. Então, tenha muita percepção, tenha muita vontade de realmente acertar e tenha cuidado. Peque pela falta, mas não peque pelo excesso. Neste caso, olha só, a nossa cliente, ela tem uma franja que abre bem aqui, então eu tenho que tomar muito cuidado. Lembra que eu falei pra vocês da quantidade de cabelo? Então eu tenho que cuidar para que eu também não entre muito dentro, próximo ao roda-moinho, para que não dê muita leveza, para que essa franja também não despenque, né? E aí eu vou cuidando, eu vou texturizando, vou organizando. Esse cabelo, ele faz parte do todo. Lembra, nós cortamos numa graduação lá na frente, ele também pode ser texturizado na mesma forma de graduação. Podemos só organizar? Ah, podemos, vamos texturizando, vamos organizando. Tudo que você mexe uma vez, você solta. Você pode voltar e fazer? Pode, mas numa outra situação. Fez uma vez, deixa de ladinho, né?
Vamos lá, organizamos, texturizamos, achamos lá onde precisamos fazer os encaixes, os ajustes e vamos fazendo com que isso ganhe uma forma que essa nossa cliente, ela use o seu cabelo atrás da orelha com uma ponta bem alongada, que seria o caso, né? Então, ela gosta do cabelo na frente? Gosta. Podemos organizar para que ela use do outro lado? Podemos cortar mesmo assim? Podemos, só com a condição de você falar para ela o que vai acontecer se ela não secar do lado, se ela não usar um spray, e é o preço que ela paga para ter um estilo diferente. Diferente do que? Não do que ela quer, mas da sua parte biológica. O nascimento é uma coisa que não tem como você ir contra. Melhor você ir a favor nas texturas do que contra. Olha lá, descobrimos. Agora nós vamos começar a texturizar o outro lado, né? A nossa franja. E vamos limpando um pouquinho do lado. Lembra que um lado era maior, um lado menor? Para que a gente tivesse um estilo diferente na nossa modelo? Então, esse cabelo que você cortou diagonal para trás, lembra que nós cortamos diagonal para trás? Então, é esse cabelo que eu vou separar aqui e eu vou mexer nele no mesmo lugar de preferência aonde nós cortamos, né? Ou a gente vai picotar, ou a gente vai no deep cut, ou nós vamos fazer texturas, texturas e texturas. Aqui eu tô num ângulo na frente da nossa cliente, tá? Mas você, no dia a dia, vai usar o melhor lugar para fazer isso, seguindo que o seu corpo fique certo, seus braços não vão acima do cotovelo, nada de ficar parecendo boneco de posto, né? Usa a tesoura de forma correta, proteja sua mão, nada de fazer esse movimento aqui, que só de fazer dói aqui em cima, meu Deus. Então é isso. E aí a gente segue, né, com esse cuidado, levando esse cabelo, texturizando este cabelo. Vou virar aqui para vocês verem, tá? Texturizando esse cabelo. Soltei, vou tendo resultados, mais uma textura, né? Levo lá no lugar que eu cortei. Pronto. E aí a gente vai organizando, vai casando um resultado com o outro. E essa franja que ela já existia da minha cliente, como que eu faço? Quero diagonal para a direita, eu posso cortar diagonal para a esquerda. Quero só texturizar, levanta a 90 graus. Se cortar a 0 graus, ela vai ficar pesada e a parte de cima texturiza. Tudo que você pega que não é seu, peque no resultado de leveza, mas não peque no peso. Porque se essa pessoa quisesse peso, ela tinha ficado no cabeleireiro que estava cortando o cabelo dela. Faz sentido para você? Então, pegue pela leveza, mas não pelo encurtamento, tá? Leveza. Também não vai encher a cabeça da sua cliente de buraco. Tenha consciência. Olha lá, nossa franja começando a ganhar uma forma. Leva a franja a 90. Procura sempre deixar ela encaixada, né? A maioria gosta de encaixe. Nós temos uma sociedade que a maioria gosta de cortes mais padrões, texturas mais padrões, cabelos mais encaixadinhos, mais organizadinhos. Dificilmente nós encontramos clientes no nosso dia a dia, ó, que tá pesado, já deu pra perceber, né? Eu tô sem muita regra, sem espelho, né? Ó lá. Se eu vi que tá pesado, eu venho aqui neste cabelo e eu posso separar só ele e cortar de outra forma? Claro que sim. Você pode, para que você tenha um bom acabamento, um bom encaixamento, um bom resultado. Posso organizando? Posso fazendo mecha à mão livre? Pode. Você pode tudo que você quiser na criação. Só respeita as regras. Lembrando que o fio da tesoura cortar para frente, esse cabelo vai vir para a frente. Esse fio de tesoura cortado para trás, esse cabelo vai cortar para trás. Franjas, um lado você corta para dentro, outro para fora, um vai vir para dentro, vai vir para fora. Um lado para fora e outro para dentro também. Entendeu? Então é nessas horas que eu falo que é muito mais você se prender à riqueza de detalhes do que a técnicas. As técnicas são cruciais, mas os detalhes eles vêm com a cliente, a técnica vai de você para eles. Então você tem que perceber, né? Essa cabeça que tá na sua mão, esse tipo de fio, para que depois você possa ter excelentes resultados, né? Você possa ter aí os seus cabelos curtinhos. Pode ter cabelos descobertos, não descobertos, né? Pode ter cabelo diferentes, né? Pode ter texturas diferentes.
E aí você vai se organizando. Você pode ter o que você quiser, desde que você respeite, desde que você tenha bom senso. Olha aí, boneca não é gente, né? Já já a gente vai começar a pegar as pessoas de verdade. E daí vocês vão vendo que é fantástico. A gente consegue ter excelentes resultados.